3 anos antes, março de 2002. Quase 6 anos após a morte de Alvo Dumbledore. Os dentes de Hermione cerraram de frustração enquanto ela engarrafava poções de antídoto. Ela tinha acabado de sair de outra reunião inútil da Ordem. Às vezes ela se perguntava se ela era a única ciente de que eles estavam perdendo a guerra. Enquanto guardava as novas garrafas, ela enfiou algumas no bolso e correu para a próxima sala onde Madame Pomfrey estava agitada. A enfermaria do hospital, ocupando o segundo andar do Largo Grimmauld, estava estranhamente silenciosa. Ninguém atualmente na sala tinha um ferimento facilmente curado. Lee Jordan estava deitado em uma cama. Ainda havia massa cerebral escorrendo de seus ouvidos, gota a gota. Hermione descobriu uma maneira de cancelar a maldição. Mas o contrafeitiço era de ação lenta. Ela só podia esperar que o gotejamento parasse na próxima hora. Era duvidoso que sua função mental se recuperasse. O dano cerebral foi severo e irreparável. Ela não tinha certeza da extensão exata disso. Ela teve que esperar até que ele acordasse. Se ele acordasse. Provavelmente presumindo que ele não estava completamente morto de cérebro quando o gotejamento cessou, a Ordem teria que correr para deixá-lo no sem mungos quando pudesse dispensar alguém. George Weasley estava sentado em uma cama ao lado de seu amigo. Ele estava pálido de dor e desespero. Ele havia sido atingido na coxa direita por uma maldição de necrose de ação rápida. Quando conseguiu superar a dor e aparatar de volta, a podridão havia se espalhado até o quadril. Não havia contra-ataque para a necrose. Hermione mal conseguiu evitar seus órgãos vitais quando teve que cortá-los dele. Ela não teve nem um segundo livre para parar e nocauteá-lo. Suas mãos ainda tremiam, não importando quantas poções calmantes e poções para dor Hermione administrasse a ele. Kate Bell estava deitada em uma cama no canto oposto. Dormindo. Ela seria liberada em breve. Algum comensal da morte terrivelmente criativo conjurou um porco-espinho dentro de seu peito. As penas haviam rasgado e mutilado os pulmões e o estômago da garota e só milagrosamente não pararam seu coração. Ela quase se afogou em sangue antes que Hermione e Madame Pomfrey conseguissem banir a criatura e estabilizá-la. Kate estava lá há 3 semanas, embora quase todo recuperado. Seu torso inteiro ainda estava coberto por uma infinidade de pequenas cicatrizes redondas. Sua respiração fez um som fraco de chocalho quando ela se moveu. Hermione se aproximou e derramou uma poção antiveneno na garganta de Seamus Finnegan. Ele caiu em uma cova de víboras e foi mordido 36 vezes antes de conseguir aparatar. Foi apenas por causa da imunidade do povo bruxo a ferimentos não mágicos que ele conseguiu voltar para eles antes de morrer. Havia uma dúzia de outros corpos na enfermaria do hospital, mas Hermione não sabia os nomes daqueles lutadores da resistência. E eles estavam feridos demais para contar a ela. Parada na sala, olhando para os corpos silenciosos e feridos, Hermione se sentiu perdida. Ela tinha acabado de chegar de outra reunião na qual incitou a Ordem a começar a usar maldições mais eficazes durante a luta. Ela foi abatida. Ainda de novo. Havia um tipo bizarro de otimismo entre muitos dos membros da Ordem de que eles poderiam de alguma forma vencer a guerra sem utilizar as artes das trevas. A maioria dos lutadores da resistência ainda ficava atordoada, ou petrificada, quando encurralada, como se os comensais da morte não pudessem cancelar aqueles feitiços em alguns segundos, e então aparecer na próxima escaramuça para matar ou mutilar alguém horrivelmente. Alguns começaram a usar feitiços mais perversos, principalmente aqueles que receberam uma maldição que quase os matou. Era como um segredo mal guardado nas fileiras da resistência. Todos fecharam os olhos para isso, fingindo que não era o caso. Cada vez que Hermione aparecia numa reunião da Ordem de alto nível, ela explicava por que todos os lutadores precisavam aprender magia mais eficaz para duelar. Cada vez que ela se via recebendo olhares incrédulos, aparentemente estar do lado da luz exigia que eles lutassem contra todas as probabilidades. Não importa que seus inimigos quisessem matar todos eles, e então assassinar e escravizar todos os trouxas da Europa. Aparentemente, essa ainda era uma razão insuficiente para matar comensais da morte em legítima defesa. A resposta que ela obteve a cada vez foi a mesma. Ela era uma curandeira, não sabia como o uso de maldições das trevas acabava corrompendo uma pessoa. Se os membros da Ordem e da Resistência fizeram a escolha pessoal de usar esses tipos de feitiços, a decisão foi deles. A Ordem nunca exigiria isso de ninguém. Nunca ensine isso a ninguém. Além disso, alguém sempre apontava suavemente para Hermione. Ela mal sabia o que era estar lá fora em um campo de batalha, enfrentando a escolha de acabar com a vida de outra pessoa. Ela sempre estava de volta ao Largo Grimmauld, atuando como curandeira, mestra de poções e pesquisadora para a Ordem.
Era onde eles precisavam dela. Ela precisava deixar as pessoas especializadas em combate tomarem as decisões sobre as estratégias de guerra. Foi o suficiente para fazer Hermione querer gritar. Enquanto ela estava ao lado de Lee Jordan, fervendo, ela ouviu um barulho de madeira no chão e se virou para encontrar Olho Tonto Moody entrando na sala. Ele olhou diretamente para ela. Granger. Uma palavra, disse ele. Preparando-se, ela se virou para segui-lo pelo corredor. Ela esperava não ser repreendida mais uma vez por ter a audácia de questionar a estratégia de guerra da Ordem. Ela não imaginava que Olho Tonto faria. Ele foi um dos poucos membros da Ordem que não discordou. Moody liderou o caminho para uma pequena sala e, uma vez dentro dela, ele se virou e lançou uma série de feitiços de privacidade complexos e poderosos. Assim que terminou, olhou ao redor da sala com cuidado. Seu olho mágico estava girando enquanto ele examinava cada canto. Depois de um minuto, ele olhou para ela. Ele parecia estranhamente tenso, mesmo para um homem que latia vigilância constante, com mais frequência do que qualquer outra coisa. Ele parecia desconfortável. Estamos perdendo a guerra, disse ele após um momento. Eu sei, disse Hermione em uma voz de chumbo. Às vezes sinto que sou a única pessoa ciente disso. Algumas pessoas só conseguem lutar movidas pelo otimismo, disse Moody lentamente. Mas estamos ficando sem otimismo. Hermione apenas continuou olhando para ele. Ela não precisava que ele dissesse isso. Ela sabia. Era ela quem tinha que segurar as pessoas enquanto morriam em agonia por causa de maldições que ela não conseguia reverter. Que teve que entrar em uma sala de interrogatório e listar os mortos e feridos, detalhando quanto tempo a recuperação levaria e se essas pessoas poderiam lutar novamente quando ela fosse concluída. Surgiu uma oportunidade, disse Moody em voz baixa. Ele estava estudando seu rosto cuidadosamente. Um que pode virar a maré da guerra. Hermione não tinha nenhuma reserva de esperança dentro dela para iluminar com essas palavras. Com base no contexto em que Moody estava falando com ela, ela suspeitou que o preço era alto o suficiente para ser questionável. Conforme as forças de Voldemort cresceram, a inteligência de Severus se tornou limitada. Ele continuou pesquisando e desenvolvendo novas maldições com Dolohov. Eles não o informam sobre as estratégias de ataque. Hermione acenou com a cabeça. Ela havia notado isso nos últimos meses. Alguns dos outros membros da Ordem aproveitaram a oportunidade para começar a questionar a lealdade de Snape mais uma vez. Temos a oportunidade de trazer um novo espião. Alguém com uma alta patente no exército de Voldemort está disposto a se voltar para nós. Hermione olhou para Moody com ceticismo. Alguém bem classificado quer virar agora? Condicionalmente, esclareceu Moody. O menino Malfoy diz que vai virar espião para vingar a mãe, com a garantia de um perdão total, e ele hesitou. E ele quer você. Agora e depois da guerra. Hermione ficou atordoada. Se Moody a tivesse amaldiçoado, ela não poderia ter ficado mais surpresa. Severus acha que a oferta é legítima. Diz que Malfoy tinha algum tipo de fascínio por você na escola. Não há nada que indique que a oferta foi feita sob pedidos. Hermione mal registrou as palavras enquanto se recuperava internamente. Ela não via Malfoy desde a escola. O sexto ano mal havia começado quando ele começou a guerra assassinando Dumbledore e depois fugindo. Ela ouvia sobre ele ocasionalmente quando Severus dava atualizações sobre a estrutura militar de Voldemort. Malfoy vinha subindo de posição constantemente ao longo dos anos. Por que Malfoy se viraria? A culpa pela guerra poderia ser legitimamente colocada em seus ombros. Não havia nenhuma razão plausível para uma mudança tão tardia na aliança. Talvez o poder de Voldemort não fosse tão garantido quanto eles pensavam. Talvez as fileiras estivessem começando a se quebrar. Parecia bom demais para ser verdade. Mas por que a quer? Ela não se lembrava de sua rivalidade na escola ser algo para escrever sobre. Ele sempre prestou muito mais atenção em intimidar Harry do que ela. Ela sempre foi mais uma nota de rodapé. Um insulto a mais porque ela era nascida trouxa. Ela nunca tinha sido o verdadeiro alvo de sua maldade. A menos que exigi-la fosse algum tipo de vingança para Harry. Talvez ele pensasse que ela e Harry estavam juntos. Desgraçado. Ela ficou lá pensando até Moody falar novamente. Não há muito que eu não faria pela inteligência que ele pode oferecer. Mas você tem que concordar. Ele quer você disposto. Não, nunca. Ela engoliu a recusa. Suas mãos se fecharam em punhos até que ela pudesse sentir os contornos de seus ossos metacarpais sob a pele. Eu farei isso, ela disse, não deixando sua voz vacilar. Desde que ele não faça nada para interferir na minha habilidade de ajudar a Ordem, eu vou fazer isso. Moody a estudou cuidadosamente. Você deveria pensar mais sobre isso.
Você pode ter alguns dias. Se você fizer isso, você não pode contar a ninguém. Só depois da guerra. Não Potter, ou Weasley, ou qualquer outra pessoa. Kingsley, Severus, Minerva e eu seremos os únicos membros da Ordem a saber disso. Hermione olhou para ele com firmeza. Havia uma sensação em seu peito, como se algo dentro dela estivesse murchando e morrendo, mas ela não se permitiu cuidar disso. Não preciso de mais tempo para pensar, disse ela bruscamente. Eu percebo o que está sendo perguntado. Quanto mais cedo tivermos as informações, melhor. Não estou atrasando isso para ter tempo para meditar ou temer uma decisão que já tomei. Moody acenou com a cabeça bruscamente. Então eu enviarei um recado de que você concordou. Removendo as proteções da porta, Moody saiu, deixando Hermione sozinha para absorver o que ela consentiu. Ela não tinha certeza do que sentia. Gosta de chorar. Esse era o seu desejo mais imediato. Parecia que Moody havia jogado a guerra em seus ombros. Mas também, esperança, talvez. Tanto quanto era possível se sentir esperançoso depois de essencialmente concordar em se vender a um comensal da morte como seu prêmio de guerra. Hermione não se sentia esperançosa há muito tempo. De alguma forma, até a morte de Dumbledore e, mesmo um pouco depois, ela pensava que a guerra seria simples e curta. Harry escapou da morte tantas vezes na escola. Ele, Ron e ela haviam vencido tantas probabilidades impossíveis. Então ela pensava que ser inteligente, ser boa, que amizade, bravura e o poder do amor eram suficientes para vencer a guerra. Mas eles não foram. Ser inteligente não era suficiente. A bondade nela estava sendo reduzida a pó sob o peso de todas aquelas vidas perdidas ou arruinadas, sem nada para mostrar ainda. A amizade não impedia que alguém morresse aos gritos de agonia. Bravura não venceu uma batalha quando seu inimigo tinha uma infinidade de métodos para removê-lo permanentemente da guerra. E você estava tentando vencê-los com um feitiço de petrificação. O amor ainda não havia derrotado o ódio de Voldemort. A cada dia que a guerra se prolongava, as chances diminuíam um pouco mais. Harry estava quebrando com a pressão e a culpa. Ele estava tão magro e exausto que ela teve medo de que ele cedesse a qualquer dia. Ele continuou se retirando cada vez mais para dentro de si mesmo. A morte de Dumbledore logo após a perda de Sirius parecia tê-lo desequilibrado de uma forma que ele nunca se recuperou totalmente. Cada morte e ferimento entre seus amigos pareciam empurrá-lo um pouco mais perto de um precipício do qual ela não tinha certeza se ele poderia voltar. Harry estava se agarrando à esperança de que de alguma forma a guerra terminasse de tal forma que a vida pudesse ser normal depois. Foi essa crença impossível que continuou a levá-lo adiante. Ele foi quem insistiu com mais veemência que a Ordem e a Resistência nunca usariam magia negra. Se eles fizessem isso, argumentou ele, não haveria volta. Eles seriam maculados por isso para o resto de suas vidas. Não melhor do que os comensais da morte. Então Hermione foi forçada a assistir à Ordem e a maior parte da Resistência ao lado dele. E então assistir seus amigos morrerem em sua enfermaria de hospital. Eles estavam confiando em Harry. Se ele se desesperasse, iria desistir completamente e desistir. A Ordem precisava desesperadamente de uma vantagem. Um pouco de informação, para saber antes de um ataque de surpresa. Onde estão as vulnerabilidades? Nada. Malfoy poderia dar isso a eles. Ele foi treinado pessoalmente por sua tia Bellatrix antes de ela morrer ao lado de sua mãe. Ele subiu alto. Agora ele tinha feito uma oferta que eles não podiam recusar. Isso ela não podia recusar. Claramente ele sabia, agindo como um rei, exigindo um tributo. Porque ele estava fascinado por ela. Ela refletiu sobre isso. Se Severus não tivesse corroborado, ela nunca acreditaria em tal coisa. Para vingar sua mãe. Por perdão, para ela, agora e depois da guerra. Qual foi o verdadeiro motivo? Algum deles era. Ou havia outro ângulo que ele estava jogando? Sua mãe estava morta há mais de um ano, em um acidente estranho ao lado de Bellatrix Lestrange, quando um comensal da morte tentou impedir Harry e Ron de escapar da mansão Lestrange. Não foi realmente culpa de nenhum dos lados que ela tivesse morrido. Se a morte dela tivesse acabado com a lealdade de Malfoy, isso teria acontecido então. Nem um ano depois. Não depois que ele usou o vazio que sua tia deixou para subir em uma posição ainda mais elevada de poder. No entanto, querer um perdão parecia estranho. A menos que houvesse algumas probabilidades incríveis das quais ela não sabia, a probabilidade de que a Ordem pudesse vencer parecia pequena, na melhor das hipóteses. Então, por causa dela, talvez ele a odiasse mais do que ela imaginava, ou cobiçou.
Ela estremeceu de repulsa e tentou afastar o pensamento antes de se controlar e se obrigar a parar e refletir sobre isso. Se desejá-la era sua motivação. A oportunidade dependia de mais do que apenas seu consentimento. Uma vez que ele a tivesse uma vez, ou talvez algumas vezes, se fosse apenas alimentado por vingança, ele se cansaria dela. Talvez fosse apenas um jogo para ele. Brinque de espião um pouco. Tem a chance de colocá-la de joelhos. Saber que ela rastejaria para ele se isso significasse salvar Harry. Salvando o pedido. E então, uma vez que ele tivesse o que queria, ele voltaria. Jogue de lado e veja todos eles morrerem. Sua garganta se contraiu e ela sentiu que ia vomitar. Ela forçou seu horror e ignorou a sensação de torção na boca do estômago. Ela tinha que encontrar uma maneira de fasciná-lo, para prender sua atenção e interesse. Isso seria mesmo possível? Ela saiu do quarto sentindo-se congelada e voltou para a enfermaria do hospital. A sala ainda estava silenciosa. Poppy, você precisa de mim agora? Ou tudo bem se eu sair? Ela perguntou baixinho. É claro, querido. Você deveria ir descansar. Você está de pé há 12 horas agora, Pomfrey disse a ela gentilmente. Se alguma coisa acontecer, eu ligo para você. Hermione mexeu na pulseira em seu pulso. Ele carregava um encanto multifacetado que a Ordem usou para chamá-la para as casas seguras onde ela era mais urgentemente necessária. Ela deixou a enfermaria do hospital e se dirigiu para seu quarto. Ela não tinha intenção de descansar. Ela foi e trocou de roupa, e então saiu para os degraus da frente e aparatou. O mundo mágico não tinha o que ela precisava. Ela caminhou até as Waterstones mais próximas. Ela navegou pelas seções, escolhendo livros, da seção de filosofia, da seção de psicologia, da seção de relacionamento e da seção de história, até que ela tivesse uma grande braçada. A funcionária que atendeu a pilha ergueu uma sobrancelha enquanto examinava os títulos. Várias histórias e biografias de concubinas e espiãs. Um guia grosso para sexo. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Oráculo Manual e Arte de Prudência, de Baltasar Gracian. O Príncipe de Maquiavel. Influência. Ciência e Prática, de Robert Cialdini. Um livro sobre linguagem corporal. Foi uma seleção reconhecidamente estranha. Eles são para uma redação da universidade. Hermione mentiu impulsivamente, sentindo a necessidade de se explicar. Alguns deles também serão úteis para uso pessoal, eu acho. O balconista deu uma piscadela atrevida enquanto ela colocava os livros em uma bolsa. Hermione se sentiu corar, mas se forçou a rir. Bem, estou comprando. Ela brincou, mas as palavras tinham gosto de areia em sua boca. Se você vier de novo, terá que me avisar que esta redação vai com seu tutor. E se algum deles acaba sendo útil para atividades extracurriculares? Hermione acenou com a cabeça sem jeito enquanto pagava e carregava a sacola para fora da loja. O rosto de McGonagall apareceu diante de seus olhos com as palavras da garota. Minerva também sabia, mas Moody foi o escolhido para falar com Hermione. Ela se perguntou por quê. Ela se sentiu um pouco mal ao olhar para a seleção de livros que agora possuía. Ela queria uma xícara de chá. Bem, na verdade ela queria rastejar para um buraco e morrer lá, mas o chá era sua segunda escolha. Ela encontrou uma loja próxima e pescou o livro cujo título menos a perturbou enquanto esperava. Trabalhe em direção aos seus objetivos, tanto indiretamente quanto diretamente. A vida é uma luta contra a malícia humana, na qual a sabedoria se confronta com a estratégia do design. Este último nunca faz o que é indicado. Na verdade, visa enganar. A fanfarra está na luz, mas a execução está no escuro. O objetivo é sempre enganar. A intenção é revelada para desviar a atenção do adversário. Então ela é alterada para obter o fim pelo que era inesperado. Mas o insight é sábio, cauteloso e espera por trás de sua armadura. Percebendo sempre o oposto do que era sentir e reconhecendo imediatamente o verdadeiro propósito do truque, ele permite que cada primeira sugestão passe, fica à espera de uma segunda e até de uma terceira. A simulação da verdade agora aumenta ao encobrir o engano e tenta, por meio da própria verdade, falsificar. Mudou a jogada para mudar o truque e faz a razão parecer fantasma ao fundar a maior fraude sobre a maior franqueza. Mas a cautela está em vigília, vendo claramente o que se pretende, cobrindo a escuridão que foi revestida de luz e reconhecendo o design mais artístico que parece mais simples. Dessa forma, a astúcia de Python é comparada à simplicidade dos raios penetrantes de Apolo. Hermione mordeu o lábio enquanto se servia de uma xícara de chá e contemplava Malfoy novamente. Sua mão vagou até sua garganta e ela nervosamente brincou com a corrente de seu colar, torcendo em voltas em torno de seus dedos. Então ela vasculhou sua bolsa e usou sua varinha disfarçadamente
para transfigurar sua pena e pergaminho numa caneta e um pequeno caderno. O caderno estava abarrotado de anotações quando seu bule de chá ficou vazio. Enquanto enfiava os livros em sua bolsa expandida, ela reconsiderou a situação em que se encontrava. Ela não podia entrar nisso com quaisquer suposições. Se o fizesse, provavelmente esqueceria algo. Depois de quase 6 anos como um comensal da morte, Malfoy era provavelmente um manipulador altamente talentoso. Os relatórios de Severus sobre os acontecimentos do círculo interno de Voldemort indicavam que era um ambiente político implacável. Voldemort era um mestre cruel e implacável em suas punições. Os comensais da morte tinham pouca lealdade uns com os outros. Eles estavam ansiosos para eliminar os que estavam à sua frente, se isso ajudasse a garantir seus próprios lugares ou a ter acesso a maior poder e proteção para si próprios. A oferta de Malfoy poderia facilmente ser uma manobra para subir ainda mais alto. Para se tornar um agente duplo de Voldemort, da mesma forma que Snape agia como um agente da Ordem, para alimentá-los com informações falsas em um ponto crucial que poderia levar à sua queda. No entanto, Severus estava apoiando a ideia, aparentemente achando que a oferta de Malfoy era legítima. Ela teria que falar com ele. Ela queria saber exatamente o que ele havia notado para acreditar. Ela entrou em um beco e aparatou de volta ao Largo Grimmauld. Enquanto ela subia para seu quarto, ela notou Lila Brown saindo do quarto que Ron dividia com Harry e Fred. Ron e Lila não estavam exatamente num relacionamento per se. Ron tinha cerca de 5 garotas pelas quais ele circulava com base na disponibilidade após missões e escaramuças. A guerra o deixou mais irritado e tenso. Ele estava constantemente no limite enquanto criava estratégias de ataques e escaramuças. Seu talento para o xadrez de mago havia se traduzido em um talento para a estratégia de guerra. Ele tendia a considerar cada vítima como sua responsabilidade pessoal. Se ele não estava transando com alguém, ele tendia a ataques explosivos de raiva. Todos tinham diferentes mecanismos de enfrentamento. Neville Longbottom e Susan Bones fumaram tanto boomslang no sótão que cheiravam a isso mesmo depois de um feitiço de banimento e refrescamento de fumaça ter sido aplicado a eles. Hannah Abbott roeu as unhas até sangrar. Charlie tinha um cantil que Hermione suspeitava ter um feitiço de expansão indetectável, dado que o veneno do dia nunca parecia secar. Harry fumava cigarros e habitualmente encontrava seu caminho em clubes subterrâneos de luta trouxa. Hermione hesitou no corredor, olhando para Lila por um momento antes de se aproximar e bater de leve na porta do quarto. "Está aberto", Ron chamou. Hermione espiou e encontrou Ron vestindo uma camisa. "Tudo certo?" ele perguntou. "Sim", disse ela sem jeito. "Eu só estava me perguntando se você poderia me contar sobre o que aconteceu quando a mansão Lestrange pegou fogo. Eu estava fazendo uma pesquisa de feitiços. Foi demônio, não foi?" Ron deu a ela um olhar estranho. "Isso foi há um tempo, mas sim depois que Harry e eu fomos pegos por aqueles ladrões. Eu acertei ele no rosto com um feitiço pungente, então eles não o reconheceram imediatamente. Eles nos levaram para Bellatrix e sua irmã estava lá também. Eles mandaram Malfoy vir identificar Harry antes que ligassem para Voldemort. Mas antes que ele chegasse lá, Luna tinha retornado a mensagem à Ordem e ela, Moody, Tonks e Charlie apareceram naquele dragão e se espatifaram direto na janela ensanguentada. Ele correu os dedos pelo cabelo e Hermione percebeu com uma pontada que ele tinha mechas grisalhas. De qualquer forma, foi apenas uma loucura depois disso. Feitiços estavam voando e Crabbe, eu acho, tentou nos parar com uma maldição boomslang e perdeu o controle dela. Ele sempre foi um idiota. Queimou todo o lugar em minutos. Provavelmente todos teríamos morrido se não fosse o dragão de Charlie. Mas não podíamos agarrar Luna. Ela estava muito longe. Uma das quimeras de fogo a engoliu. A simulação da verdade agora aumenta ao encobrir o engano e tenta, por meio da própria verdade, falsificar. Mudou a jogada para mudar o truque e faz a razão parecer fantasma ao fundar a maior fraude sobre a maior franqueza. Mas a cautela está em vigília, vendo claramente o que se pretende, cobrindo a escuridão que foi revestida de luz e reconhecendo o design mais artístico que parece mais simples. Dessa forma, a astúcia de Python é comparada à simplicidade dos raios penetrantes de Apolo. Hermione mordeu o lábio enquanto se servia de uma xícara de chá e contemplava Malfoy novamente. Sua mão vagou até sua garganta e ela nervosamente brincou com a corrente de seu colar, torcendo em voltas em torno de seus dedos. Então ela vasculhou sua bolsa e usou sua varinha disfarçadamente para transfigurar sua pena e pergaminho numa caneta e um pequeno caderno. O caderno estava abarrotado de anotações quando seu bule de chá ficou vazio.
Enquanto enfiava os livros em sua bolsa expandida, ela reconsiderou a situação em que se encontrava. Ela não podia entrar nisso com quaisquer suposições. Se o fizesse, provavelmente esqueceria algo. Depois de quase 6 anos como um comensal da morte, Malfoy era provavelmente um manipulador altamente talentoso. Os relatórios de Severus sobre os acontecimentos do círculo interno de Voldemort indicavam que era um ambiente político implacável. Voldemort era um mestre cruel e implacável em suas punições. Os comensais da morte tinham pouca lealdade uns com os outros. Eles estavam ansiosos para eliminar os que estavam à sua frente, se isso ajudasse a garantir seus próprios lugares ou a ter acesso a maior poder e proteção para si próprios. A oferta de Malfoy poderia facilmente ser uma manobra para subir ainda mais alto. Para se tornar um agente duplo de Voldemort, da mesma forma que Snape agia como um agente da Ordem, para alimentá-los com informações falsas em um ponto crucial que poderia levar à sua queda. No entanto, Severus estava apoiando a ideia, aparentemente achando que a oferta de Malfoy era legítima. Ela teria que falar com ele. Ela queria saber exatamente o que ele havia notado para acreditar. Ela entrou em um beco e aparatou de volta ao Largo Grimmauld. Enquanto ela subia para seu quarto, ela notou Lila Brown saindo do quarto que Ron dividia com Harry e Fred. Ron e Lila não estavam exatamente num relacionamento per se. Ron tinha cerca de 5 garotas pelas quais ele circulava com base na disponibilidade após missões e escaramuças. A guerra o deixou mais irritado e tenso. Ele estava constantemente no limite enquanto criava estratégias de ataques e escaramuças. Seu talento para o xadrez de mago havia se traduzido em um talento para a estratégia de guerra. Ele tendia a considerar cada vítima como sua responsabilidade pessoal. Se ele não estava transando com alguém, ele tendia a ataques explosivos de raiva. Todos tinham diferentes mecanismos de enfrentamento. Neville Longbottom e Susan Bones fumaram tanto boomslang no sótão que cheiravam a isso mesmo depois de um feitiço de banimento e refrescamento de fumaça ter sido aplicado a eles. Hannah Abbott roeu as unhas até sangrar. Charlie tinha um cantil que Hermione suspeitava ter um feitiço de expansão indetectável, dado que o veneno do dia nunca parecia secar. Harry fumava cigarros e habitualmente encontrava seu caminho em clubes subterrâneos de luta trouxa. Hermione hesitou no corredor, olhando para Lila por um momento antes de se aproximar e bater de leve na porta do quarto. "Está aberto", Ron chamou. Hermione espiou e encontrou Ron vestindo uma camisa. "Tudo certo?" ele perguntou. "Sim", disse ela sem jeito. "Eu só estava me perguntando se você poderia me contar sobre o que aconteceu quando a mansão Lestrange pegou fogo. Eu estava fazendo uma pesquisa de feitiços. Foi demônio, não foi?" Ron deu a ela um olhar estranho. "Isso foi há um tempo, mas sim depois que Harry e eu fomos pegos por aqueles ladrões. Eu acertei ele no rosto com um feitiço pungente, então eles não o reconheceram imediatamente. Eles nos levaram para Bellatrix e sua irmã estava lá também. Eles mandaram Malfoy vir identificar Harry antes que ligassem para Voldemort. Mas antes que ele chegasse lá, Luna tinha retornado a mensagem à Ordem e ela, Moody, Tonks e Charlie apareceram naquele dragão e se espatifaram direto na janela ensanguentada. Ele correu os dedos pelo cabelo e Hermione percebeu com uma pontada que ele tinha mechas grisalhas. De qualquer forma, foi apenas uma loucura depois disso. Feitiços estavam voando e Crabbe, eu acho, tentou nos parar com uma maldição boomslang e perdeu o controle dela. Ele sempre foi um idiota. Queimou todo o lugar em minutos. Provavelmente todos teríamos morrido se não fosse o dragão de Charlie. Mas não podíamos agarrar Luna. Ela estava muito longe. Uma das quimeras de fogo a engoliu.